O Roberto Jefferson, ele já incentivou no passado, né, a destruição do prédio do TSE, já incitou o povo a invadir o Senado Federal em 2021, isso naquele contexto da CPI da Covid. O que eu quero perguntar é o seguinte: essas ações de não respeitar a divisão entre poderes, de ataques aí antidemocráticos, que maneira, né, de que maneira isso se relaciona com a extrema-direita e com o contexto que a gente está vivendo hoje no Brasil? Obrigado, Gabriela. Essa questão é fundamental. Eu assisti, antes de entrar aqui no ar com vocês, a entrevista inteira da deputada Cristiane Brasil, em homenagem a vocês, para ter uma ideia do que seria discutido. Esse caso ele é muito importante. E nós temos que nos afastar do aspecto caricatural anedótico. O Roberto Jefferson ele é a essência do bolsonarismo. Jair Bolsonaro e Roberto Jefferson são gêmeos siameses. E é bem importante compreender o porquê. Porque se nós pegarmos esse caso com cuidado, se nós analisarmos a entrevista da deputada Cristiane Brasil, e veja, eu não vou fazer nenhum comentário em relação à relação pai e filha, eu tenho profundo respeito, mas a análise seria a seguinte: o que faz o Roberto Jefferson? É o que faz a extrema-direita em todo o mundo. É como a extrema-direita desmoralizou a democracia e chegou ao poder. Tudo principia pelo questionamento, que, em tese, é válido. O próprio negacionismo climático, que foi o primeiro momento que a extrema-direita ganhou visibilidade política no mundo, e que no Brasil é muito bem estudado pela professora Tatiana Roque, o próprio negacionismo climático ele é uma mimesis, é um simulacro de ciência, porque eles dizem o princípio básico da ciência é tudo questionar. Portanto, nós questionamos os resultados que levam a pensar num problema climático. O que faz, então, o Roberto Jefferson como uma metonímia do bolsonarismo? Ele principia questionando. Pode ser a segurança das urnas, a decisão do TSE, a jurisprudência do STF, não importa. Sempre se principia pelo questionamento, que é válido. Mas, muito rapidamente, o questionamento passa para o insulto o mais grosseiro possível. Por exemplo, a fala do ex-deputado Roberto Jefferson sobre a ministra Carmen Lúcia é tão abjeta, é tão asquerosa, é tão nojenta, que eu não vou sequer reproduzir. O passo seguinte, se você questiona, depois você insulta, você ofende, você chega a uma situação limite. Você obriga a instituição a se pronunciar. No momento em que a instituição se pronuncia e toma uma decisão, a instituição é considerada tirana, ditadora, e você se coloca na posição de vítima. Você é o mártir da liberdade de expressão. Então, percebam que o que há por trás da atitude do deputado Roberto Jefferson é um método. Que método é esse? Vocês, jornalistas, sofrem todos os dias. É um método de desacreditar todas as instituições que são capazes de opor um dique, de levantar uma barreira contra um projeto político totalitário e de recorte fundamentalista. Isto é, Bolsonaro. Mas, se não agora pensarmos na entrevista da deputada Cristiane Brasil, e eu me permito citá-la, porque eu não vou mencionar a relação pai e filho, eu tenho respeito, não vou nem sequer mencionar. Eu vou mencionar o teor da entrevista dela. É um delírio completo, porque a justificativa para o injustificável, isto é, que uma pessoa receba policiais que vêm cumprir o mandato e por que o mandato foi cumprido? É bem importante, Leonardo e Gabriela. Não foi uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, que é apenas mais um fake news bolsonarista. Na verdade, o senador Elisiane Gama e Randolfo Rodrigues solicitaram a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson porque ele descumpriu uma das cláusulas da prisão domiciliar. É isso. Na prisão domiciliar do ex-deputado Roberto Jefferson, ele não pode ter acesso às redes sociais. E ele postou nas redes sociais aquela crítica, aquela coisa horrível que ele falou sobre a ministra Carmen Lúcia. Mas, Leonardo e Gabriela, qual era o objetivo do Roberto Jefferson? É obrigar o Supremo a agir. Porque se o Supremo não age, fica desmoralizado. No próximo momento, não é apenas um xingamento absurdo. A granada não será jogada contra policiais federais, será jogada no Supremo, porque a instituição precisa reagir. Se ela simplesmente se paralisa, o ataque será frontal. No momento que a instituição age, então surgem os mártires da liberdade de expressão, que são pessoas que não têm condições alguma de conviver em civilização, em sociedade,
porque diz respeito aos princípios mais elementares. Mas o que é importante aqui compreender? Essa é a estratégia do bolsonarismo. Foi assim que a extrema-direita chegou ao poder em vários países do mundo através de João, aproveitando falando da... Por favor. Aproveitando que você está falando de estratégia, né? Eu li seu livro, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, e eu queria que você falasse um pouco, resumidamente, é claro, porque esse é o tema do livro inteiro, mas falasse um pouco como é que, das características, você está falando, olha, isso aqui é uma coisa que acontece no mundo inteiro, beleza, mas o que a retórica do ódio brasileira, né, tem de especial, tem de diferente com relação à retórica do ódio da extrema-direita de outros lugares? O que a extrema-direita no Brasil tem de diferente com relação, na sua retórica, com relação à retórica da extrema-direita de outros lugares do mundo? Que interessante, Leonardo. São 3 pontos. Infelizmente, são 3 pontos nefastos. É a única forma de compreender que o bolsonarismo, apesar de tudo que nós podemos mostrar com serenidade e objetividade, ainda assim é competitivo no segundo turno. Então, o primeiro ponto, no caso do Brasil, é uma certa histeria anticomunista que é central na constituição das Forças Armadas do Brasil no século XX, que tem um motivo concreto, que é o levante comunista, que efetivamente ocorreu em 1935, liderado por Luiz Carlos Prestes, e desde então, um anticomunismo bolorento, almanaque de Guerra Fria, é constitutivo das Forças Armadas no Brasil. E, Leonardo, acredite, esteve presente há 20 minutos atrás na entrevista da deputada Cristiane Brasil, porque ela justificou a ação tresloucada do ex-deputado Roberto Jefferson e ela justificou o apoio incondicional ao presidente Bolsonaro sob a alegação que, caso contrário, o maldoso e terrível comunismo dominaria o Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma nostalgia assumida sem nenhum pudor pela ditadura militar. Existe uma parcela da população brasileira que sente ou nostalgia ou idealiza a ditadura militar. E algo muito importante, Leonardo, é que os militares eles começaram a se reorganizar a partir de 1986, logo depois da redemocratização, para disputar corações e mentes no futuro. Há um documento, eu não vou poder falar muito, bem rapidamente, há um documento fundamental, um livro de 1000 páginas, chamado Orville, que é uma resposta ao Brasil Nunca Mais, de 1985. Você lê a abertura, Leonardo, você fica chocado, porque era um livro secreto, eles dizem assim: nós perdemos a disputa pelo passado imediato. Isto é, o Brasil Nunca Mais, ao provar que o Estado brasileiro havia recorrido à tortura, ao assassinato e à ocultação de cadáveres de adversários políticos, as Forças Armadas passaram um bom tempo no Brasil em baixa. Então, dizia o Orville, nós perdemos a disputa pelo passado imediato. Mas os jovens que não viveram a ditadura e os que ainda não nasceram, esses podem eles podem aprender a história como nós desejamos ensinar. É o segundo ponto. Terceiro ponto, isso é terrível, Leonardo, é que o bolsonarismo é muito brasileiro, Leonardo. Mas em que sentido? Bem sinteticamente, a palavra brasileiro é reveladora. Ela é tão reveladora e tão dolorosa que nós preferimos esquecer o que ela diz. Brasileiro, etimologicamente, era apenas a pessoa que enriquecia traficando as coisas da terra, o pau-brasil, século XVII, o açúcar, e traficando as coisas da terra através de um desprezo vitimário em relação ao outro. No início, o indígena, o nativo da terra, a partir do século XVII, escravizados e escravizadas foram trazidos ao Brasil. Nenhum outro país no planeta Terra recebeu tantos escravizados e escravizadas quanto o Brasil. A nossa abolição é de 1888. Isso quer dizer, Leonardo, que nós somos um país profundamente hierárquico e desigual. O que o bolsonarismo desperta numa parte considerável das pessoas é uma espécie de passaporte, de carta branca para assumir, sem nenhum pejo, o desejo de voltar a um país hierárquico e desigual. Então, o bolsonarismo congrega 3 coisas terríveis. Uma nostalgia pela ditadura, um anticomunismo bolorento que tudo justifica as piores violências, e um país na qual ser brasileiro nunca foi identidade, era apenas um ofício de retirar a riqueza da terra pela exploração do outro.